Há poucos dias, um caso criminal ficou muito famoso aqui, principalmente na internet. Então, hoje eu resolvi contar todos os detalhes que eu encontrei sobre esse caso aqui, que ocorreu na cidade de Nova York, num dos primeiros dias desse mês aqui de dezembro. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo para vocês, casos criminais resolvidos, aqueles que ainda são um mistério, e também procuro trazer casos do momento. Então, se você gosta de saber mais sobre casos atuais, não esquece de seguir aqui o canal, deixar um like, deixar um comentário também dando a sua opinião, ativar o sininho de notificações, que isso é muito importante, e compartilhe o vídeo com os amigos também. Bora pro vídeo. Brian Thompson estava com 50 anos em 2024 e era o CEO da Unit Healthcare desde 2021. A Unit Healthcare é uma empresa multinacional americana de seguros e serviços de saúde, sediada em Minnesota. Vendendo produtos de seguro sob a Unit Healthcare e serviços de saúde sobre a marca Optum, é a 9ª maior empresa do mundo em receita e a maior empresa de saúde em receita. A empresa assegura 49 milhões de americanos e teve 281 bilhões de receita no ano fiscal de 2023. Em 2021, Thompson foi criticado em uma carta aberta da American Hospital Association devido a um plano da empresa de negar o pagamento, pelo que considerou visitas não críticas à sala de emergência de hospitais. Por causa disso, a empresa vem sendo amplamente criticada por seu tratamento de reivindicações. Ela e outras seguradoras foram nomeadas em um relatório de outubro de 2024, mostrando um aumento nas negações de autorização prévia para pacientes do Medicare Advantage. Além disso, através da liderança de Thompson, a empresa começou a usar a inteligência artificial para automatizar as negociações de reivindicações, resultando na impossibilidade dos pacientes acessarem os cuidados médicos necessários. Uma ação coletiva movida contra a United Healthcare em novembro de 2023 alegou que a empresa empregou conscientemente um modelo de inteligência artificial que tinha uma taxa de erro de 90%. Em setembro desse ano, uma manifestação foi realizada do lado de fora da sede da empresa, com os manifestantes alegando que as práticas comerciais da Optum inflacionam os custos dos medicamentos e forçam as farmácias independentes a fecharem. Brian estava na empresa desde 2004, ocupando vários cargos executivos em divisões como Medicare e planos individuais de empregadores. Ele se formou na Universidade de Iowa com bacharelado em Administração de Empresas e Contabilidade em 1997. Ele morava em Minnesota, onde a empresa fica, e era marido e pai de 2 filhos. No dia 2 de dezembro de 2024, Brian Thompson estava na cidade de Nova York para uma reunião anual de investidores do Unit Healthcare. No dia 4 de dezembro, por volta das 6h45, Thompson estava caminhando em direção ao hotel onde iria ocorrer a reunião. Perto do hotel, foi visto, através das câmeras de segurança, um jovem utilizando um moletom e ele ficou parado por muitos minutos na frente daquele hotel. Quando Thompson se aproximou da porta da entrada, ele estava a mais ou menos uns 6 metros de distância dele e ele simplesmente atirou no Thompson. O Thompson recebeu 2 tiros, um na panturrilha e o outro nas costas. E isso aconteceu em plena luz do dia, na frente de todo mundo. Através das câmeras de segurança do hotel, o atirador parece realizar o ciclo manual de ação após a cada tiro, o que levou os observadores a acreditarem que sua arma era uma pistola semiautomática com defeito. O assassino fugiu do local em uma bicicleta elétrica. Segundo a polícia, ele deixou a cidade pela estação de ônibus George Washington Bridge. Thompson foi levado ao hospital onde foi declarado morto às 7h12. Depois da morte de seu marido, a esposa de Brian revelou que ele recebeu ameaças e ela suspeitou que o motivo do crime fosse falta de cobertura do plano de saúde. Imediatamente a polícia começou uma investigação. Tanto o Departamento de Polícia da cidade de Nova York
como o presidente da Câmara Municipal de Nova York, declararam que o assassinato parecia ter sido intencional e não foi um ataque aleatório. Na cena do crime, foram encontrados 6 cartuchos. 3 deles não foram disparados. As palavras atrasar, negar e depor foram escritas nos projéteis. Então a polícia está investigando se as palavras sugerem um motivo. Atrasar, negar e defender são palavras bem conhecidas da indústria de seguros sobre não pagar indenizações. Atrasar, negar e defender é um livro de 2010 de Jay Freeman, um professor aposentado no qual ele critica a indústria de seguros de propriedade e acidentes. Com base em partes nas evidências do cartucho, James Alan Fox, um professor de criminologia, argumentou que o assassinato de Thompson foi provavelmente um assassinato por vingança. Na cena do crime também foi encontrada uma garrafa de água, um papel de bala e um celular. A polícia acredita que esses itens foram deixados pelo assassino. Em 6 de dezembro, a polícia diz que encontrou a mochila do atirador no Central Park. Ela continha uma jaqueta e dinheiro do jogo Monopoly. Em 4 de dezembro, o Departamento de Polícia de Nova York ofereceu até $10 mil por informações sobre o atirador. No dia seguinte, as autoridades divulgaram imagens de um suspeito tirada por câmeras de segurança em um albergue. 2 fotos mostravam o rosto do suspeito, incluindo uma com ele sorrindo para a recepcionista do albergue, supostamente tirando a máscara após flertar com a recepcionista. Além da recompensa de $10 mil oferecida pela polícia, o FBI se juntou à investigação e ofereceu uma recompensa de até $50 mil, por informações que levassem à prisão e condenação do assassino. Logo em seguida, ele foi descrito pela polícia como um homem branco com aproximadamente 1,85 de altura, vestindo uma jaqueta ou moletom, calças escuras e tênis pretos, com a sola branca. Ele tinha uma mochila cinza e escondia o rosto com uma máscara preta. A polícia disse que ele parecia ser experiente no uso de armas. O suspeito foi descrito como sendo extremamente experiente com câmeras. No dia 9 de dezembro, em Altoona, na Pensilvânia, Luigi Mangione, de 26 anos, foi detido como pessoa de interesse em um McDonald's pela polícia local, depois que um funcionário chamou a polícia ao reconhecer a pessoa nas imagens divulgadas pela polícia na semana anterior. A cidade de Altoona fica a cerca de 450 quilômetros a oeste da cidade de Nova York. Luigi tinha consigo uma arma impressa em 3D e um silenciador também impresso em 3D, semelhante ao usado no crime, um manifesto de 3 páginas e uma carteira de motorista falsa, de Nova Jersey, com o mesmo nome falso que ele usou para fazer o check-in no albergue em Manhattan. De acordo com um policial local, o manifesto que o Luigi tinha menciona explicitamente a United Healthcare e destaca o tamanho da empresa e sua receita significativa e critica as empresas de saúde por priorizarem os lucros do atendimento ao paciente. O manifesto também dizia: "Peço desculpas por qualquer conflito e trauma, mas isso tinha que ser feito, e que esses parasitas mereciam." Quando os policiais chegaram no McDonald's, eles viram que o Luigi estava sentado em uma mesa mais afastada. Ele estava usando uma máscara e também mexia em seu notebook e tinha consigo uma mochila. Quando os policiais se aproximaram, eles pediram que o homem abaixasse a máscara para eles ter a certeza de que realmente ele era a pessoa que eles estavam procurando. "Meu parceiro e eu o reconhecemos imediatamente", disse o policial Tyler Free. "Só pelo que vimos na mídia, como fotos, vídeos, nem pensamos 2 vezes. Sabíamos que era o nosso cara." Quando os policiais pediram a identidade dele, ele entregou uma falsa. Quando o policial estava checando a identidade com os despachantes, o outro perguntou a Luigi se ele tinha estado em Nova York recentemente. E ele ficou quieto e começou a tremer, de acordo com o depoimento. Ele ficou visivelmente nervoso, meio que tremendo com a pergunta, e ele realmente não respondeu diretamente. Então, essa declaração por si só realmente disse muito, e o suspeito não precisou dizer muito depois dessa pergunta para mostrar que, você sabe, ele estava muito nervoso naquele momento, disse um dos policiais. Luigi forneceu seu nome real depois que lhe disseram que ele seria preso se mentisse sobre sua identidade, de acordo com o depoimento.
Quando um policial perguntou a Luigi por que ele mentiu sobre seu nome, ele disse: "Eu claramente não deveria ter mentido." Não achamos que haja qualquer ameaça específica a outras pessoas mencionadas nesse documento, mas parece que ele tem alguma raiva em relação às empresas americanas, disse o chefe dos detetives do Departamento de Polícia de Nova York. O que a gente sabe é que essa arma que ele utilizou foi feita de uma forma caseira, então não tem número de série, o que, é claro, dificulta a polícia para descobrir como que ele teve acesso a essa arma. A polícia descobriu que o Luigi chegou em Nova York em 24 de novembro, 10 dias antes do crime, e depois se hospedou no albergue do Upper West Side, disse um policial. Ele usou máscara a maior parte do tempo que estava na cidade. Ele estava alojado em um quarto para várias pessoas com outros 2 homens, disse uma fonte. De acordo com uma de suas contas nas redes sociais, Luigi trabalhou como engenheiro de dados no site de compras de carro TrueCar. Ele se formou na Universidade da Pensilvânia em 2020. Ele recebeu o Master of Science em Engenharia com especialização em Ciência da Computação e Informação e um em Engenharia com especialização em Ciência da Computação e especialização em Matemática. Enquanto estava na universidade, ele trabalhou como assistente de ensino e fundou um clube de desenvolvimento de videogames. Na Universidade de Stanford, na Califórnia, ele foi conselheiro-chefe de um programa de estudos pré-universitários durante o verão de 2019. O último endereço conhecido de Luigi era em Honolulu, no Havaí. De acordo com um vídeo do Instagram, ele morou lá por algum tempo. Sarah Neymia, que conheceu o Luigi quando ele morava em um espaço chamado Surf Break, em Honolulu, disse que ele deixou a comunidade em abril de 2022 devido a uma lesão nas costas. Uma segunda fonte, familiarizada com a estadia dele no local, disse que a dor nas costas era um tema importante de sua vida naquela época. Ele tentou surfar no Havaí e não conseguiu. Isso parece ser uma fonte de dor e frustração para ele. Luigi nasceu e foi criado em Maryland. Ele é de uma família proeminente de Maryland, que é dona de clubes de campo, instalações de assistência médica e empresas imobiliárias. Ele também é primo do delegado estadual de Maryland, Nino Mangione. A família deu uma declaração quando ficou sabendo de tudo isso. Infelizmente, não podemos comentar sobre essas notícias do Luigi. Só sabemos o que lemos na mídia. Nossa família está chocada e devastada pela prisão dele. Oferecemos nossas orações à família de Brian Thompson e pedimos que as pessoas orem por todos os envolvidos. Ele se formou em 2016 em uma escola particular só para meninos em Baltimore. Ele foi capitão da equipe de robótica e também recebeu uma bolsa de estudos em 2014. James Sunderberg, um antigo colega de escola de Luigi, disse em uma entrevista que, embora não fosse muito próximo dele, ele o conhecia um pouco bem. E ele disse: ele era um bom garoto. O colega disse que ficou chocado depois que alguém compartilhou uma notícia nomeando Luigi como uma pessoa de interesse no caso. Ele era um cara legal, um cara inteligente. Ele não tinha inimigos, disse o ex-colega. Ele foi nosso orador da turma por um bom motivo. Através de sua conta no Twitter, foi revelado que ele tinha se afastado dos seus amigos já há algum tempo. No site Goodreads, a conta de Luigi continha uma classificação de 4 estrelas de uma resenha de um livro escrita por Theodore John Kaczynski, também conhecido como Unabomber. Em 9 de dezembro, o mesmo dia da detenção, Luigi Mangione foi identificado e preso por 5 acusações locais no condado de Blair, incluindo porte de arma sem licença, falsificação, identificação falsa às autoridades e posse de instrumentos para o crime. Ele foi levado ao tribunal do condado de Blair, algemado, pouco depois das 6 horas, para uma acusação preliminar, durante a qual lhe foi negada a fiança. No dia seguinte, ele foi acusado em Manhattan, Nova York, de um homicídio de 2º grau, 3 acusações de porte de arma e falsificação. Então, nesse mesmo dia, quando ele chegou no tribunal, ele estava escoltado por policiais, mas mesmo assim gritou frases sobre injustiça e xingou alguns repórteres que estavam no local. Mais tarde, o suspeito foi flagrado novamente por jornalistas, deixando o local. Dessa vez, ele entrou no carro da polícia em silêncio. A polícia informou que agora os investigadores estão tentando rastrear os movimentos dele na Pensilvânia nos últimos dias. As autoridades também investigam se o suspeito recebeu alguma ajuda de um cúmplice antes ou depois do crime. Algumas pessoas se ofereceram para pagar as despesas legais de Luigi, segundo seu advogado. Obviamente, meu cliente aprecia o apoio que ele tem, mas não sei.
Isso não parece certo, disse o advogado ao ser perguntado se aceitaria as ofertas. A viúva de Brian Thompson divulgou uma declaração após o assassinato, dizendo que ela e sua família estão destroçados pelo assassinato sem sentido e chamou seu marido de um homem incrivelmente amoroso, generoso e talentoso, e um pai incrivelmente amoroso para seus 2 filhos. Pouco depois da morte, 2 das casas pertencentes à família Thompson foram destruídas. Muitos americanos expressaram seu desprezo por Brian Thompson, pela empresa e pelo sistema de seguro de saúde do país, enquanto elogiavam o assassino por suas ações. Nas redes sociais, os usuários compartilharam histórias pessoais de danos e mortes sofridas como resultado de negação de reivindicações e brincaram com o assassinato de Brian com memes. O médico disse em uma entrevista que acreditava que o assassino deveria ser levado à justiça, mas também afirmou que o papel de Thompson como CEO levou a uma grande quantidade de sofrimento e perda de vidas, que ele descreveu como na ordem de milhões, acrescentando que é difícil para ele simpatizar quando tantas pessoas sofreram por causa dessa empresa. Em resposta ao assassinato, autoridades públicas, incluindo o governador de Minnesota, Tim Walz, e a senadora Amy Klobuchar, expressaram tristeza e ofereceram condolências à família. Tim disse que conhecia Thompson. Jim Phillips escreveu que estava horrorizado com o assassinato de seu eleitor Brian Thompson. Em relação ao assassinato, o delegado estadual de Maryland, Nino Mangiore, disse: "Oferecemos nossas orações à família de Brian Thompson e pedimos que as pessoas que orem por todos os envolvidos." Por se tratar de um caso muito recente, não há data para um julgamento. Mas o que nós sabemos é que se ele for a julgamento pela cidade de Nova York, o local do crime, ele pode receber uma pena de 15 a 25 anos de prisão ou uma pena perpétua. O crime que ele cometeu, tirou a vida de uma pessoa, é um dos mais graves que tem ali, então talvez ele seja condenado a uma pena perpétua, mas a gente tem que esperar para saber o que vai acontecer no julgamento dele. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, tudo que eu encontrei nessas últimas horas, dias, eu trouxe aqui para vocês. Talvez saiam mais algumas informações sobre esse caso. Não sei, ele parece que está bem resolvido já, né? Não temos muitas dúvidas do que aconteceu, só mesmo esperar o julgamento, que provavelmente vai demorar um pouco. Então, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam desse caso aqui. E se vocês souberem de algum caso recente que querem que eu traga, podem deixar aqui nos comentários também. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem. E até o próximo.